Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão e que o Senhor continue a derramar bênçãos especiais sobre a vida do seu povo, especialmente da nossa igreja aqui em Alto Jequitibá. Irmãos, nós gostaríamos de comunicar à igreja, aos irmãos, que a partir do próximo domingo nós estaremos retomando as nossas atividades presenciais no templo e também lá no auditório da APCE. O protocolo da nossa Secretaria Municipal de Saúde, seguindo o protocolo do Minas Consciente, está flexibilizando a realização dos cultos com 30% da capacidade dos locais de culto. Então, nós vamos, a partir de domingo, e você grave aí, às 10 horas da manhã, nós teremos o culto para as pessoas na faixa etária dos 12 aos 60 anos. Então, 12 a 60 anos haverá o culto para os irmãos desta faixa etária lá no auditório da APCE, no pavilhão, como é conhecido, às 10 horas da manhã. Também nós temos a possibilidade de reunir as crianças até 12 anos, com 30%, ou melhor, com até 30 crianças. Então, as crianças, também nós teremos a possibilidade de reunir as crianças no refeitório da APCE. Lá é um espaço grande, dá para a gente manter as crianças, lá com o distanciamento, e essa é uma outra informação que eu preciso dar aos irmãos. Então, nós poderemos nos reunir desde que sigamos o protocolo, que inclui o uso de álcool gel. Aqui você vai encontrar na entrada lá do auditório o álcool gel. É obrigatório o uso de máscaras, então você deve vir para o culto com a sua máscara. Há necessidade de um distanciamento e nós conseguimos com as autoridades que o distanciamento ele poderá ser feito por famílias. Então, uma família que convive em casa, todo mundo que viaja no mesmo carro, pode ocupar um banco. Então, depois nós vamos pular um banco, manter o distanciamento e outra família no outro banco. Quem vem para a igreja sozinho precisa estar distanciado das outras pessoas. Os que são de outras famílias precisam manter o distanciamento aí de 1,5 m, 2 metros, tá bem? Outra colocação é que ao término do trabalho nós não podemos estar nos cumprimentando. Então você vai chegar, vai ocupar o seu lugar, vai participar do culto, vai cultuar. E terminado o culto, durante o culto você está usando a sua máscara, você vai higienizar as mãos quando entrar, você vai higienizar as mãos quando sair, e assim nós teremos então a possibilidade, ou nós estaremos nos reunindo. Também nós podemos reunir com 30 pessoas aqueles que são do grupo de risco. Por exemplo, nós podemos ter uma reunião com quem tem mais de 60 anos, com 30 pessoas. Então, nós estamos planejando realizar às 10 horas da manhã o culto aqui no templo para quem tem mais de 60, limitado a 30. Ao mesmo tempo, lá no auditório, o culto para quem tem acima de 12 e abaixo de 60, e também para as crianças, no outro ambiente, lá no refeitório, seguindo essas normas do protocolo. E uma outra informação que eu quero dar é para aqueles que estão inscritos para fazer a classe de catecúmenos. A classe de catecúmenos ela vai funcionar então aqui das 9 às 10. Nós temos como ter aqui
15 pessoas, que são mais ou menos o número daqueles que se inscreveram para fazer a profissão de fé. Então nós teremos a aula aqui no templo, não é? Das 9 às 10. Então fica aí essas informações. Qualquer dúvida você liga lá, pode ligar para o meu número, para o número do pastor, que a gente vai tirando as dúvidas e esclarecendo aquilo que se fizer necessário. Mais uma vez estamos chegando aos irmãos para compartilhar a palavra do Senhor. Nós os convidamos a ouvir atentamente a leitura da palavra do Senhor em Provérbios capítulo 12, versículo 22, que nos diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Nós vamos cantar o hino de número 107 do nosso Inário Novo Cântico, cuja letra nos convida a estar mais perto do Senhor, a estar ao pé da cruz, para dela recebermos as bênçãos especiais em Cristo. Cantemos então o hino de número 107. Quero estar ao pé da cruz, e tão rica fonte, corre franca salutar, Sião no monte, sim na cruz, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela ali, vários seus mandou-me, sim na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar
Vamos curvar as nossas frontes para falarmos com Deus, suplicar a bênção dEle para as nossas atividades desta noite. Curve a sua fronte e vamos falar com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, com os nossos corações agradecidos por aquilo que já recebemos das Tuas mãos no decorrer deste dia, como manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. Agradecemos pela vida que o Senhor tem nos concedido, pelo livramento, ó Deus, da enfermidade, da pandemia. Agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus e pela oportunidade de podermos mais uma vez meditarmos na Tua palavra. Pedimos o Teu auxílio para que, ao olharmos para o livro santo, possamos dele extrair ensinamentos que contribuam para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Continue abençoando a Tua igreja, cuidando de cada um dos Teus filhos e filhas. Nós Te agradecemos também, ó Deus, de maneira especial, pela vida do Teu servo, nosso irmão Felipe, que tem sido um servo incansável, auxiliando-nos, ó Deus, nas gravações e também nas edições dos nossos cultos e estudos bíblicos. Que o Senhor continue derramando bênçãos especiais sobre a vida deste Teu servo. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Esse é o texto que nós queremos pensar com os irmãos nesta noite, ou iniciar uma reflexão sobre este assunto. Então, abra a sua Bíblia ou acompanhe atentamente a leitura deste texto. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Diz assim o texto: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desta parte da sua preciosa palavra. Como dissemos, hoje nós queremos pensar sobre condutas que aborrecem ao Senhor. Condutas que aborrecem ao Senhor. Certamente os irmãos mais antigos, os mais idosos, se lembram daquele jornalista chamado Boris Kazoy, que tinha um slogan sobre a verdade. E ele dizia então que a verdade precisava ser dita, doa a quem doer. E hoje, irmãos, nós, ao olharmos para esse texto, nós queremos pensar exatamente sobre a necessidade de cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus, como servos do Senhor, como membros da família de Deus, como pessoas que estão sendo moldadas segundo o caráter de Deus, vivermos então uma vida pautada na verdade, porque o contrário disso é uma conduta ou uma prática que aborrece o Senhor. Quando nós olhamos para as instruções da palavra de Deus e avaliamos a nossa conduta à luz dessa palavra, certamente verificaremos que existem práticas e condutas que agradam a Deus e práticas e condutas que aborrecem a Deus, que entristecem a Deus e que são abomináveis aos olhos do Senhor. Lendo
neste capítulo 6 de Provérbios, nos deparamos com esta porção das Escrituras Sagradas que nos falam exatamente sobre coisas, sobre práticas, sobre condutas que aborrecem a Deus e que são abomináveis ou que abominam a sua alma. E este, então, é o nosso assunto, não é, para esta noite. Vejam que, lendo o texto, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, a lista começa com olhos altivos, que significa o olhar orgulhoso. E a lista prossegue com a língua mentirosa, não é? Olhos altivos e língua mentirosa. Vejam que a palavra mentirosa e a palavra mentira ou mentirosos aparecem 2 vezes nestes versos. E quando nós lemos o Evangelho de João, nós encontramos uma declaração dura proferida por Jesus aos fariseus. E a palavra que Jesus proferiu foi esta: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vejam que esta é uma eu diria, virtude de Satanás, não é? Virtude não é a palavra boa. Esta é uma prática, é uma conduta comum ao inimigo. E Jesus disse que aqueles fariseus, eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles estavam seguindo também por este mesmo caminho. Eles não se firmavam na verdade, né? Neles não havia verdade, eles proferiam mentiras, né? Eles eram mentirosos. Por quê? Porque, segundo Jesus, eles eram filhos daquele que é o pai da mentira, né? Nos 2 últimos capítulos da Bíblia, nós encontramos, irmãos, 2 listas dos que não herdarão o reino de Deus. E em ambas, os mentirosos estão incluídos. Ou seja, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os amantes da mentira, os praticantes da mentira, aqueles que a praticam, ficarão fora do reino dos céus, porque eles estão fazendo algo que é comum, eles estão tendo uma conduta que é comum ao inimigo. Vejam o texto, não é? Que nos diz exatamente assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, esta é a lista dos que não vão herdar o reino dos céus, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
Não há possibilidade de nenhum mentiroso entrar no reino dos céus, porque a lista então completa dizendo assim: e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E mais, Apocalipse 22:15, nós lemos 21:8, 22:15 diz assim: mas fora do reino, fora do céu, fora da Nova Jerusalém, ele diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vejam que a mentira é algo abominável diante do Senhor. Os mentirosos não terão lugar na Nova Jerusalém. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ao contrário, a parte que cabe aos mentirosos, bem como a outras classes de pessoas que estão aí nestes dois textos, não é? É exatamente a condenação, ou seja, como diz aqui o texto, o lago que arde com fogo e enxofre. Quando Paulo apresenta uma lista semelhante a esta na carta aos Coríntios, ele também inclui os mentirosos, como parte ou como um grupo de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Então, vejam, irmãos, que estes e outros textos da Bíblia deixam claro que os mentirosos não entrarão e nem terão lugar no reino de Deus. Ora, nós vivemos em uma sociedade onde a mentira se propaga como se fosse verdade. Ou seja, a mentira, ela veste uma capa de verdade e a mentira é divulgada como se verdade fosse. Lamentavelmente, às vezes, nós encontramos também esta conduta ou esta prática até mesmo na igreja. Mas precisamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus não podem aderir a esta prática ou a essa conduta que é a prática da mentira, uma conduta mentirosa, porque nós somos filhos de Deus e não filhos do diabo. O diabo é que é o pai da mentira. Então, nós não podemos deixar de praticar a verdade, de aderir à verdade. Como filhos de Deus, como membros da família da fé, você não pode amar a mentira e nem tampouco compactuar com ela. Mas quantas vezes, até mesmo entre nós, percebe-se uma prática ou uma conduta mentirosa, outras vezes nós compactuamos com uma mentira, e quando eu falo em compactuar, eu estou falando em você ouvir a mentira e não repudiar aquela prática mentirosa, e às vezes até ainda passar essa mentira adiante, não é? E estas são, sem dúvida alguma, práticas que aborrecem ao Senhor. Então, como filho de Deus, nós não podemos aderir à prática da mentira. Nós não podemos amar a mentira e nem tampouco compactuar com ela. Ao contrário, nós precisamos contestar a mentira e evitar a mentira com todas as nossas forças,
e não permitirmos que ela se propague como se fosse a verdade. Portanto, irmãos, se você pertence, se nós pertencemos àquele que se apresentou como a verdade, declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. O inimigo é a mentira, é enganador, é mentiroso. Jesus Cristo é a verdade, não é? E se nós pertencemos ao Senhor, se nós fazemos parte da família, se somos irmãos de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, não é? Se nós temos como regra de fé e prática a palavra de Deus, que é a verdade. O Senhor Jesus, na sua oração conhecida como oração sacerdotal, registrada por João, no capítulo 17 do seu Evangelho, o versículo também 17, diz assim: santifica-os na verdade. É Jesus orando por você e por mim, por nós, dizendo para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E se nós somos filhos de Deus, membros da família da fé, se temos a palavra que é a verdade como regra de fé e prática, então, irmãos, nós jamais podemos compactuar com a mentira, praticar a mentira, usar a mentira. E quantas vezes nós a usamos para colher algum benefício, não é? Para levar alguma vantagem. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas mentindo para obter uma vantagem, aplicando a famosa lei do Gerson, não é? Como ficou conhecida aí, não é? Dando um jeitinho para se beneficiar, e esse jeitinho muitas vezes ele lança mão da mentira. Não podemos, como crentes em Cristo Jesus. Precisamos de fato, irmãos, sermos praticantes da verdade, por amor ao Senhor da verdade. Não podemos praticar a verdade, nem incluir na nossa conduta, não podemos deixar de praticar a verdade, não podemos incluir na nossa conduta a mentira, porque a mentira é uma prática que aborrece e que entristece a Deus, o nosso Pai e o Senhor das nossas vidas. O nosso compromisso é com a verdade, o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, que é a verdade. Que não haja lugar em nossas vidas para a mentira, e que a nossa conduta não seja, ou na nossa conduta não esteja incluída a mentira. Que nós sejamos praticantes da verdade. Que seja assim, irmãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que a verdade esteja sempre presente na vida da igreja, na vida de cada um daqueles que fazem parte da família da fé. Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue falando aos nossos corações. Nós vamos
cantar o hino de número 176 para concluir o nosso estudo desta noite. Esse hino de número 176, do nosso Inário Novo Cântico, ele tem como título Fidelidade do Cristão. Que nós, de fato, não apenas cantemos, mas que nós sejamos fiéis, sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos. E a fidelidade a Deus inclui a prática da verdade e a exclusão da mentira das nossas vidas. Então cantemos 176, Fidelidade do Cristão. Nós vamos agora curvar as nossas frontes para orarmos ao Senhor e após a oração, o Felipe vai fazer o solo do corinho, A Tua Presença, Senhor. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante do Senhor, agradecidos por esse momento de culto, de estudo da Tua Palavra, agradecidos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos, pela liberdade que temos de estudar, ó Deus, a Tua Palavra, de anunciar a Tua Palavra. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a viver este Evangelho, a viver conforme a palavra do Senhor, que é a verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a
não incluirmos na nossa vida, na nossa conduta, nas nossas práticas diárias, a mentira, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos sempre verdadeiros, a falarmos a verdade, a vivermos a verdade, a perseguirmos a verdade de qualquer forma, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, sempre fiéis, para que possamos desfrutar das bênçãos especiais do Senhor. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor nos concedeu. Dá-nos uma noite de repouso tranquilo e que na continuidade da semana possamos prosseguir desfrutando da companhia e dos cuidados especiais do Senhor. Que seja assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá, Felipe? A tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar.